Bom, o ministro Alexandre de Moraes também deu 48 horas para que o ex-deputado Daniel Silveira explique o descumprimento da proibição de uso de redes sociais que lhe foi imposta como condição para que ficasse fora da prisão. Silveira cumpre pena de 8 anos por falar, o que foi considerado, olha só, incitação à violência contra instituições do Estado e por coação no curso do processo. Moraes apontou a violação após circular na rede social X um vídeo em que Silveira declara apoio à candidatura do senador Carlos Portinho, do PL. No vídeo, Silveira diz, aspas, senador, parabéns pelo trabalho, conte com o meu apoio 100%. Venceremos. A postagem foi feita pelo próprio Portinho nas suas redes, que chamou o Silveira de, aspas, amigo. Bom, então é bom a gente registrar essas duas coisas para todo mundo entender. Não foi na rede social do Daniel Silveira que foi publicado o vídeo. Foi publicado na rede social do Portinho, ou seja, mais um ato de terceiro que pune o primeiro, né? Então, o Daniel Silveira está sendo punido porque o Portinho publicou um vídeo na rede dele, do Portinho. E segundo, que é curioso a respeito disso, porque esse vídeo saiu, depois ali até foi apagado, salvo engano, mas rapidamente eles tiraram o vídeo do ar e em 2 horas o ministro Moraes já tinha dado a decisão para que ele se explicasse, né? Agora, curiosamente, tem um pedido da defesa do Daniel Silveira para que a tornozeleira dele seja trocada, que está na gaveta há um belo de um tempo. Fico pensando se tantas 48 horas depois ele tem tempo de analisar todas as decisões que ele pede, porque deve ser uma atrás da outra, todo mundo tem 48 horas. Será que o computador dele quebrou os outros números? Só tem 4 e 8? Pode ser. Pode ser, porque é impressionante, assim, todo mundo tem 48 horas para se explicar, já virou até um motivo em casa de chacota. Menos ele. Não, calma, né? Aí, obviamente, não, né? Que aí é conveniência de alguns. Mas o mais importante disso tudo é o que você mencionou, um terceiro tendo que se justificar por uma decisão, tendo que se justificar por uma decisão de terceiros, que você não tem controle. Como é que você pode ter controle se eu vou lá e posto alguma coisa sua? Não tem como, você é uma figura pública. Eu vou lá e crio um vídeo teu com a tua voz, da tua forma, ou aqui, faço uma postagem nas minhas redes sem te pedir autorização. Assim, qual é a justificativa para isso que você tem que se explicar? De novo, rapidamente, só para terminar de novo, a gente está discutindo aqui os absurdos. E os absurdos são um sintoma de algo muito maior que está acontecendo. Aqui no vídeo, né, não se sabe se o Daniel Silveira fez o vídeo para mandar internamente para o Portinho, se ele queria que fosse publicado e etc. Isso não fica claro, mas de qualquer maneira, enfim, é um ato de terceiro, porque a publicação é o ilícito, né? Ao que se entende da decisão, ele não considerou ilícito que fazer o vídeo, a gravação em si, mas a publicação, e a publicação foi feita pelo Portinho. Para que serve a gravação se não foi publicado? Para depois assistir em casa a pessoa? Que daí? Você já não passou por isso, Mota? Às vezes eu posso mandar um vídeo, vou te mandar um vídeo hoje aí pra você de amizade. E se ele postar? Se você... Não, ele não pode postar. 48 horas para ele explicar? 48 horas. E se alguém fizer um vídeo do Daniel Silveira usando inteligência artificial? É isso que eu falei. Dizendo, eu apoio o Portinho. Exato. E ele não controla isso, Mota. Ninguém controla isso. Se fizer um vídeo meu, seu, ninguém controla. É exatamente esse meu ponto. Mas exatamente isso, Bruno, porque uma decisão como essa, ela tem exatamente esse objetivo que você identificou aí. É controlar todo mundo. Sim. Não tem outro caminho para que uma decisão como essa seja cumprida. Você tem que controlar todo mundo. Agora, eu queria saber se todas as pessoas, né, que estão em regime aberto, com tornozeleira, têm esse tipo de fiscalização, esse tipo de controle, ou se só são os parlamentares e pessoas de direita que foram condenados nesse processo. Obviamente, né, Mota, que nós estamos diante aqui de uma seletividade, até porque, imagina só, né, se
há tempo para você sair dando 48 horas para todo mundo que está sob seu julgamento. Quantos processos devem ter nas mãos do ministro Moraes? Quantos processos tem nas mãos? Você aí que é juiz. Eu, inclusive, fui casado com uma juíza, ela tinha debaixo da sua vara, né, 12 mil processos. 12 mil processos, mas já você tem, claro, era a primeira instância e tal, diferente, mas 12 mil processos. Imagina que tenha 1.000, 2.000, quantos processos tem um ministro do STF? 5.000? 3.000? Algo assim. Dá para sair dando 48 horas para todo mundo em 2 horas depois que aquilo acontece? Essa foi a minha primeira colocação. Tem como ele fazer isso? Encavala um no outro. Tem um jeito. Usando a inteligência artificial, aí você consegue. Ô, Mota, mas a gente até viu esses últimos dias um juiz utilizou a inteligência artificial de forma errada, ele colocou lá um precedente que era falso, a inteligência artificial enganou o juiz, ele foi, entre aspas, processado, uma reclamação disciplinar, subiu para ser avaliada sobre ele, e o que disseram? Olha, a conclusão de quem avaliou o caso foi, ele não será punido porque os juízes estão aprendendo. Então os juízes estão aprendendo, mas os políticos estão sendo presos. O juiz está aprendendo, mas os políticos aí são punidos. Agora me conta, tem alguém no Congresso produzindo uma regulamentação sobre o uso de inteligência artificial em processos judiciais? Não tem. Eles estão preocupados com o uso da inteligência artificial em campanha eleitoral. Para você ver quantas outras aplicações importantes e relevantes a inteligência artificial vai possibilitar e que os nossos políticos analógicos eles só estão preocupados com campanha eleitoral. Mota, 2 dias... Vai lá. Eu ia dizer políticos e magistrados, só fazer uma correção aqui no que eu falei. Não, há 2 dias atrás eu comentei a respeito do que saiu da OpenAI, que a inteligência artificial saiu daquele ambiente regulado e invadiu um outro lugar ilegal para dar a resposta que tinham solicitado a ela. Aqui embaixo, enquanto a gente está falando hoje nas tardes, está passando que já foram mais 4 ambientes que ela fugiu. Então veja só, aonde pode chegar, e aqui, como nós somos completamente analógicos, ainda com ideia dos anos 80, talvez esses burocratas realmente achem isso, né, Mota? Que inteligência artificial é meramente para fazer uma pergunta num chat ou fazer um videozinho de sátira. Eu não tenho a mínima ideia. Não está longe o dia em que todo mundo vai ter em casa um robô humanoide. Aí você imaginou, você vai poder fazer o download nesse robô de uma inteligência artificial de primeiro socorro, de primeiro atendimento médico. Tem várias coisas que hoje você vai no hospital para ser diagnosticado, isso vai poder ser diagnosticado na sua casa. Vocês já imaginaram como a legislação brasileira vai reagir a isso? E quando chegar no Brasil, carro sem motorista? Eu estive ano passado em Los Angeles, eu vi um táxi sem motorista, eu não tive coragem de entrar. Meu filho queria entrar, eu falei, não, eu não quero aparecer nas manchetes, eu não quero ser o primeiro caso que vai dar problema. Mas amanhã vai ter aqui um carro sem motorista. Como é que a nossa... a sociedade, como é que a nossa legislação vai tratar isso? Ninguém está pensando nisso. Eles estão preocupados com o vídeo do Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa no Instagram discordando da minha opinião, dizendo que pessoas inocentes serão enganadas por aquele vídeo. É um vídeo que já começa dizendo, eu sou inteligência artificial. Então, é uma confusão sem fim isso. Você sabe, ô Mota, que você falou de inteligência artificial e eu falei aqui dos juízes, né, que, enfim, um caso de uma reclamação sobre um juiz subiu e ele foi avaliado e a decisão sobre ele é que ele não seria punido porque os juízes estão aprendendo. E aí eu comentei, então, aqui com vocês que os políticos não podem aprender, só os juízes podem aprender antes de serem punidos. E eu queria também desafiar aqui a minha classe. Eu não tenho a menor dúvida que os advogados também
estão sendo punidos quando usam a inteligência artificial de forma equivocada. Coloca aí na tua petição errado um precedente formado por inteligência artificial e diga para os juízes, quando eles avaliarem o seu caso, que você está aprendendo, você vai ver o que vai te acontecer. E mais, né? Nós estamos aqui diante, né? Experimenta, por exemplo, quando você for fazer o seu imposto de renda, essa talvez seja a melhor ideia. Coloca errado ali o seu imposto de renda, sem querer, e fala que foi a inteligência artificial, e quando te pedirem alguma justificativa, você conta que está aprendendo. É brincadeira? Talvez a gente tenha aí um país onde só quem aprende, ou só quem pode aprender são aqueles que estão no poder, ou seja, são aqueles que têm mais responsabilidade pelos seus atos e que deviam ser os primeiros a já ter aprendido, né? Agora, como é que a gente pode ter um judiciário que está aprendendo a lidar com a inteligência artificial e quer regular? Eu nunca vi alguém regular alguma coisa que ainda está aprendendo. Vocês já viram alguém regular o que ainda não sabe o que é? Já, a Europa fez isso, segue no DNA dela, pensa lá no final dos anos 90, eles regularam a internet quando ela estava nascendo, tanto é que hoje as empresas americanas valem trilhões e da Europa ficaram parados no tempo. Aqui no Brasil, a gente está preocupado com a regulação e com criação de regras sem conhecer e pouco preocupado com o resultado. O importante aqui é criar regra e burocracia. O próprio governo Lula, o ano passado ou ano retrasado, quando a inteligência artificial começou a aparecer, eles queriam criar um comitê para deliberar regras sobre... Eu nunca vi um negócio desse. Você primeiro... Vamos lá, vai. A gente aqui tem uma visão, vamos botar entre aspas aqui, mais liberal sobre, inclusive, economia, política, não é? Se você pensar como é que deve ser, você primeiro regula um negócio para depois ele existir ou você deixa ele existir para depois regular? Essa é uma grande questão. Aliás, talvez essa seja uma boa diferença possível entre esquerda e direita. A esquerda quer regular antes do negócio existir. Aí o negócio não existe de tanta regulação. A direita permite que aquilo exista antes da regulação. Se é que precisa. E Europa, foi o que eu citei agora. Exatamente isso. E nós vimos hoje o Lula falando, desculpa, Mota, rapidinho, hoje ou ontem. O Lula falou ontem que ele quer criar uma condição de gastar fora das regras fiscais para investir em inteligência artificial. Nas entrelinhas ele está falando de novo que ele quer uma inteligência artificial estatal. Um país onde não consegue dar esgoto para metade da população, onde nós temos burocratas que não falam o idioma português de forma correta, a gente vê querendo criar mais uma empresa estatal de inteligência artificial. Percebam o nível de chacota que nós devemos ser. Agora o cabidão de emprego vai ser bem orgânico, e não artificial, né? Ei, Mota? Esse pessoal não tem a mínima noção do que estão dizendo, né? Eles repetem coisas. Alguém chegou lá e falou, olha, aqui eu tenho aqui um projetinho maravilhoso, a gente vai criar aqui uma central de inteligência, uma superintendência nacional da inteligência artificial, com cargos aqui para os companheiros, sede própria, né? 15 diretores, e aí eles embarcam nessa história. Não tem a mínima noção do que estão dizendo. Essa geração de políticos é analógica, ela está em vias de extinção. Se vocês quiserem entender o tamanho do problema que eles têm, conversem com um jovem de 15, 16, 17, 20 anos, observem o mundo em que eles vivem. Esses nossos políticos, né, que chamam Bitcoin de Bitcoin, não é isso? Eles confundem link com print. Eles não têm ideia da revolução que está acontecendo no mundo. Por isso, eles enxergam tudo como uma ameaça para eles, e é mesmo. A tecnologia é a maior ameaça a essa estrutura política carcomida, que, diga-se de passagem, não está só se apegando ao poder aqui no Brasil, não. Aqui é um caso extremo. Mas a gente vê a mesma coisa acontecendo na Europa, na Austrália, no Canadá. São os políticos analógicos que se apegam ao poder com todas as forças. E ainda bem que nós temos um cara como o Elon Musk, que comprou o X, mudou as regras do jogo lá, e aí, com todas as barreiras, com todas as dificuldades, a gente ainda consegue ver aí um raio de luz apontando para o futuro, e essa é a maior esperança que eu tenho,
porque esses políticos podem inventar o que eles quiserem, esses magistrados podem inventar o que eles quiserem, mas eles não conseguirão nunca segurar o avanço da tecnologia. Ô Mota, e você falou de táxi, né? Que você pegou onde foi que você disse que pegou um táxi que era autônomo, autômato, né? São Francisco. Em Los Angeles. Você sabe que eu vi? Não peguei, eu vi. Você viu? Mas você não pegou porque você ficou com receio, é isso? É coisa de caipira do interior, né? Eu fiquei com receio do táxi dar algum problema e depois eu ia aparecer na manchete, né? Brasileiro dentro do táxi fica preso. E também, Marcília, foi por causa dessa desse meu interesse por questões de segurança, né? Eu não me senti bem, não me senti seguro. Mas vi o táxi passando e várias pessoas pegando ele sem problema nenhum. E você sabe que eu vi outro dia um especialista em aviação, tem um especialista que eu sempre vejo, que é o Lito Souza, e ele estava dizendo que os aviões comerciais hoje, que já existe uma tecnologia para que um avião siga sem tripulante, sem piloto. Né? Daria para o avião voar sozinho, digamos assim, mas que eles ainda não fazem isso. Tanto que a gente vê, né, avião não tripulado, até mesmo das Forças Armadas, não aqui do Brasil, né, mas enfim, até porque as Forças Armadas aqui usam o avião para ficar carregando autoridade, né? Enfim, eles têm não só a tripulação, mas ainda tem que carregar a bagagem, os malas das autoridades, os malas e as malas das autoridades. Mas, de qualquer maneira, a gente tem a possibilidade, já que esses aviões sigam sem piloto e etc., mas eles não põem isso em prática, é por isso que eu lembrei do que você falou, por isso, porque as pessoas teriam receio de viajar, claro, num avião sem piloto e sem copiloto. Eu acho que é um receio que não deviam ter, afinal de contas, a gente tem país que vive sem piloto e sem copiloto, países que os governantes não estão lá, não é? E você acabou de levantar um potencial uso importante e revolucionário da inteligência artificial. Tá? Se você parar para pensar quantos parlamentares a gente tem hoje que seriam substituídos com vantagem por uma inteligência artificial, que saberia o momento de fazer uma lei, qual é a melhor forma de fazer a lei, ou saberia até dizer, não, esse caso aqui não precisa de lei nenhuma. E já que a gente está sacudindo aqui, o coreto, a mesma coisa para magistrados. Por que não ter um magistrado IA 100% imparcial? Não vai ter ninguém da família com escritório de advocacia, não corre esse risco, né? Vai saber todas as leis, vai aplicar de forma econômica. Essas questões, Marcília, é que nós deveríamos estar discutindo. Porque a tecnologia vai chegar, né, como no uso da IA na medicina. As vantagens são gigantescas. Mas onde é que fica o aspecto da responsabilidade? Né? Onde é que fica o aspecto do contato humano? Isso aí precisa ser discutido. Ninguém no Brasil está preocupado com isso. Eles estão preocupados que usaram a imagem de Jair Bolsonaro. Aí não pode. Essa é o resumo da discussão sobre IA no Brasil. Ô Mota, e você me lembrou agora uma fala do Barroso, que outro dia ele estava mencionando um estudo que eu acho que a filha dele estava fazendo, ou ele estava fazendo com a filha, eu não sei exatamente. Depois, Barroso aí, coloca no chat para explicar para a gente, se o Barroso estiver nos assistindo, mas que era o seguinte, a pergunta que se fazia nesse estudo, é interessante a pergunta, era o seguinte: você, jurisdicionado, cidadão, tem direito, com o avanço da inteligência artificial, o direito nosso é de receber uma decisão boa ou uma decisão humana? Qual é o nosso direito? O que você prefere? Uma decisão humana ou uma decisão adequada? Porque é isso, com o avanço, a inteligência artificial pode fazer esse papel, ou poderá em algum momento fazer o papel do próprio magistrado. Isso é possível? Quer dizer, o direito nosso está implícito no direito de receber uma decisão judicial que seja humana, mesmo que ela seja boa, ela seria ilícita se não fosse humana? É um debate. Eu talvez não tenha entendido a questão direito, mas crimes não são cometidos por humanos?
uma ação, porque ela é realizada por um humano, não quer dizer que ela é boa, né? Então, eu prefiro o quê? Eu prefiro ser diagnosticado na minha doença por um sistema de inteligência artificial ou por um médico mal preparado, que não sabe direito das coisas e que pode me matar. É uma questão que não é questão, né? A gente quer a melhor resposta possível para o problema que a pessoa tem. Mas você vê, a própria existência dessa pergunta mostra a necessidade da gente conversar sobre isso e discutir, né? É isso. Que a minha resposta para isso, se eu vou à justiça, o que eu quero? Eu quero uma resposta de acordo com a lei para o meu problema o mais rápido possível. No Brasil, você espera décadas, né? Tem processos judiciais que você morre e o processo não foi resolvido. Que justiça é essa?